Hoje, 30 de maio, nós estamos aí na reta final de um mês que trata muito sobre o amor, sobre a bondade, principalmente quando a gente fala sobre as mães. E hoje, na última reportagem da série Supermãe, essa série muito gostosa de conferir, eu sei que você está assistindo e acompanhando todas as histórias, eu quero trazer a história inspiradora de uma supermãe, e essa história virou até livro. Maria Carmelita, ela sempre quis ser mãe e fez desse desejo a força para continuar depois da perda do marido. É mais uma linda história do nosso quadro Supermãe. Felipe, a nossa bênção, por Maria Carmelita de Andrade Alves Lima. Desde os meus 15 anos, tinha o desejo de adotar. Aos 20, me casei com o Tony, que compartilhava comigo desse desejo. Idealizávamos ter 3 filhos, 2 naturais e 1 por adoção. Entretanto, nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. A história inspiradora que foi parar num livro é real e pertence a Carmelita. Essa mulher que desde muito novinha tinha um grande desejo, ser mãe. Desde os 15. Sério? Sim. Por quê? Porque na minha família tinha algumas histórias, né? De filhos por adoção, tem uma tia minha que adotou, tenho primos que adotou também, e eu sempre achei muito válido, né? Mas o que te encantava naquela relação? O amor que era intenso demais? O que te fazia brilhar os olhos? Você falava assim, eu também vou adotar um bebê. Então, eu acho que é a oportunidade de tirar aquela criança de talvez estar na rua, talvez estar em maus tratos, né? E sim poder acolher com amor, né? E poder dar tudo aquilo que aquela criança realmente necessita. Ao lado do marido e também primeiro namorado, o desejo de ter filhos se concretizou. E tudo aconteceu até mais rápido do que eles imaginavam. Também era um desejo, né, do meu finado marido, Tony. Também falava muito nessa questão da adoção, que também passava por algumas experiências na família dele, né? E a gente sempre conversou muito disso, a gente participava de grupo de jovens, né? Então a gente acabava indo também fazer visita em alguns orfanatos e tudo, então a gente via como era aquela realidade que realmente seria algo que a gente queria muito. À medida que Pedro Paulo crescia, o desejo de aumentar a família se intensificava, mas a segunda gravidez não acontecia. Eu tentei engravidar por algumas vezes, né? Tive que fazer até tratamento e não veio. Né? Tentou. Tentei por bastante tempo. Como se diz, você vivenciou a vida das tentantes também, viu? Que não foi. Também. Foi mais ou menos uns 3 anos, né? E a gente tentando, nada. E aí foi onde deu aquele estalo. Olha, será que não é vontade de Deus que a gente tenha agora já, né? O nosso filho por adoção? Porque esse planinho continuou lá. Continuou na nossa cabeça, né? Só que o que acontece? Nem tudo é daquele jeito que você faz assim, né? No estralar dos dedos. Aí começamos, sim, aí em busca de como seria o processo de adoção, o que a gente precisava fazer, né? E a gente procurou o Aconchego, que é um apoio à adoção lá em Brasília, né? Na época moravam lá? Sim, morávamos em Brasília. E aí tudo começou, né? Aí são vários papéis, uma burocracia muito grande. Eu não desejava um bebê, porque eu não achava justo eu concorrer com algumas mãezinhas que já queriam muito ter um bebê, e eu já tinha tido Pedro Paulo, então eu já tinha passado por essa experiência, né, de ter um bebê, de trocar fralda. Parte burocrática vencida, só restava esperar. Carmelita só não imaginava que a espera fosse demorar tanto, a ponto do marido, que na época já estava com 40 anos, pensar em desistir do processo de adoção, o que deixou Carmelita arrasada. E aí foi passando. Aí um dia foi o Tony fazer aniversário, dia 4 de novembro. Aí a gente saiu uns dias antes, ele falou, olha, eu quero conversar com você, porque eu acho que eu não quero mais adotar, porque estou ficando mais velho. O Pedro Paulo já está crescendo, já vai para 14, para 15 anos, e acho que a gente poderia não mexer mais com isso, porque assim... Foi esfriando aquele desejo. Ele falou, parece que não é vontade de Deus, né? Não foi natural e também está demorando muito. Como é que essa abordagem bateu em você? Aí eu
na hora eu comecei a chorar, né, e tudo. Aí ele falou, não, mas eu já fiz uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, não, a gente foi à missa domingo e eu pus nas mãos de Deus. E falei que se for a vontade de Deus, que enviasse essa criança até o final do ano. Só que isso era final de outubro já. Mas a vida não brinca, e antes que o prazo vencesse, o filho tão aguardado pelo casal apareceu. Aí no final do ano nós estávamos em Uberaba, na casa dos pais dele. Isso, em dezembro. Aí o telefone tocou e era bem lá do fórum, falando que tinha surgido uma criança no nosso perfil, porque a gente não queria ir com grupos de irmãos, né? E isso foi 5 anos depois que a gente entrou na fila. Me corrija se eu estiver errada, mas pelo que fiquei sabendo, esse telefonema foi atendido pelo Tony, o finado marido da Carmelita, e eu fico imaginando quanto esse telefonema deve ter significado para ele, né? Porque afinal de contas foi ele que te posicionou primeiro, que não queria mais adotar, porque o tempo já tinha se passado, o coração dele já estava, né? Ele já estava se considerando até um pouquinho mais velho, enfim, a gente sabe que criança dá trabalho, exige né? Uma energia, né? Eu que o digo, eu tenho 2. E aí ele guardou para ele aquela informação. Sim, guardou. Por quanto tempo? Na verdade, foi por um dia. Um dia? Mas guardou, ele atendeu o telefonema e depois ele ficou com um semblante muito estranho, né? Você, ligeira, pegou no ar. E eu pensava, o que será que foi, né? E a gente estava conhecendo a casa dos pais dele, que estavam construindo e tudo, estava toda uma empolgação, e de repente ele ficou assim, meio estranho, né? Eu pensei, isso pode ter sido algum problema no trabalho, que ele era dentista, né? E aí... Tá, aí quando a gente foi dormir, no final do dia, assim, ele falou, tem uma coisa pra te contar. Aí eu falei, o quê? Do telefonema, né? Ele falou, Aí ele falou, olha, ligaram, né? E a gente tem que dar a resposta até amanhã, se a gente realmente quer essa criança ou não. Eu creio que ele falou no dia mesmo, até porque a gente tinha que dar a resposta até no outro dia, né? Carmelita, você encheu os olhos d'água. Seu olho brilhou demais. Carmelita se emociona ao lembrar de quando conheceu Felipe, seu filho adotivo. A gente entrou lá no abrigo e tinham várias crianças, né, assim, uma fila de crianças. Aí as crianças falavam, acho, me arrepia. Chegou a mãe e o pai do Felipe, né? E ele quietinho, só olhando assim, né? Bem arredio, diferente do meu Felipe de agora. Aí a moça do abrigo falou, Felipe, pode ir lá. Aí ele veio, olhou assim pra gente, né? E aí dali começou. E com o passar do tempo foi ficando cada vez mais difícil as despedidas para os dois lados, o que indicava que o laço afetivo havia se consolidado. 2 meses, porque, né, tinha essa coisa da gente ir até lá, depois a gente podia levar ele para passear, depois ele passava o dia com a gente. E quanto mais foi estreitando a relação, mais difícil foi ficando para ele e para a gente, né? Mas o amor é paciente e numa das idas para casa, Felipe não saiu mais. Nunca mais. Como é que é a sua mãe? Conta pra mim. Como é que você resume ela? Conte. Bom, às vezes, quando acontece alguns imprevistos, ela é brava. Tem que ser, né, Felipe? Eu também sou, viu, Carmelita? Não é bagunça, não, né? Ela é brava, às vezes, e amorosa, atenciosa. É desse jeito que eu vejo minha mãe. Eu amo muito ela mesmo. Pedro Paulo tinha 15 anos quando o irmão chegou. E hoje nem se lembra como era a vida sem o caçulinha. Ele desejava muito ter um parceiro. Eu fiquei muito ansioso, muito feliz com a ligação. Eu até falei que queria que o nome dele fosse Neymar na época. Não vou chamar Neymar, vou chamar o nome dele. Mentira, juro. E aí eu fiquei felizão com a ligação, fiquei super empolgado. Lembro do jeito que eu conheci esse moleque aqui também, o jeito que fui lá conhecer ele, a gente foi no zoológico, passeamos. Foi bem legal. A foto tá aqui, ó. Esse foi o primeiro? Conheceu. Primeiro dia que eles se conheceram. Que eu conheci ele. Mas a história dessa família não é tão simples. Quando Felipe completou 1 ano em casa, Tony, o marido e pai dos meninos, morreu. Um ataque fulminante do coração. Eu que cuidei ele quando ele passou mal. Eu tava em casa sozinho. Aí ele desmaiou, ele começou a passar mal, começou a botar a mão no peito assim, começou a meio que desmaiar, não entendi nada, achei que tava tendo convulsão, botei a mão na boca dele, essas coisas, desesperei. O Felipe até achou que ele tava brincando, o Felipe até chegou assim, tá brincando? Ele tá brincando? Eu falei, não, Felipe, é sério. A gente pegou, desceu correndo as escadas, foi chamar a portaria, foi chamar bombeiro, e aí ele faleceu, na nossa frente. Tem quantos anos?
7 anos. Definitivamente não foram tempos fáceis. Ninguém imaginava uma partida tão repentina, mas o tempo foi aliviando a dor e conseguiu transformar o que corroía o coração em saudade. E o amor de novo preencheu essa família. Carmelita, que sempre sonhou com uma família grande, hoje, ao lado de Tarcísio, ganhou mais 3 filhos. E os meninos, mais 3 irmãos. Hoje nós temos uma grande família. Ele já tinha outros filhos? Sim, quando eu conheci o Tarcísio, né, ele era desquitado, divorciado, né, e ele tinha 3 filhos, né? Inclusive um deles já morava com o Tarcísio, né, que é o Vitor, que hoje mora também aqui em casa. Então aqui em casa moram 3 filhos, eu e o Tarcísio, né? E hoje nós temos uma grande família, que é a Fernanda, o Vitor, o Pedro Leonardo, o Pedro Paulo e o Felipe. Somos 5 filhos. Definitivamente a vida de Carmelita está longe de ser um conto de fadas, mas é nas dificuldades, nas superações, que ela se realiza como mãe. Pô, mamãe é sinônimo de amor, muito carinhosa, muito respeitosa, se dedica muito pela gente, trabalhadora. Ela faz tudo pela gente, o que a gente precisar de qualquer coisa ela faz. Até que ela brigando, ela faz pela gente. E brigando, mas faz. Ou normal também, mas ela tem um coração muito grande por todo mundo, não só pelos filhos, pelo meu pai também, que o Tarcísio, que eu chamo de pai, e pelos parentes. Minha mãe tem um coração gigante e ela faz tudo pela gente, é sinônimo de amor. Delicada, carinhosa, respeitosa. Eu tenho um carinho gigante por ela e me espelho muito nela, como amor ao próximo. Vocês devem estar pensando, né, depois de terem ouvido essa história tão bonita que a Carmelita nos contou. Gente, poderia estar num livro essa história. E está! Exatamente! Eu tô aqui encantada, né? Porque a história do Felipe, da Carmelita, do Pedro Paulo, do Tony, acabou vindo parar num livro. Um livro onde tem várias histórias lindas, relatos diferentes, é claro, mas está aqui, né? O registro de como tudo aconteceu e como a situação vem desenrolando, né, Carmelita? Sim, tem todas, a história inteira aí, né? Tem minha, do Tony, do Pedro Paulo, do Felipe, do Tarcísio, tem a completa. Que lindo, que lindo. Mais uma prova de que é inspiradora. Sim, Né? é inspiradora, sim. E toda mãe quer ganhar presente, né? Então, Carmelita, olha só, um presente lindo da Biostratos para que você se cuide, fique ainda mais bonita, viu? Tô fazendo aqui a moral de vocês dois, tá? Vocês deram um presente no Dia das Mães? Demos um presente. Mas um não custa, né, Felipe? Sempre é bom ganhar mais, né? É. É isso, para você que é uma super mãe. Muito obrigada.